Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estou de volta trazendo mais um vídeo arqueológico para você, onde procuramos as pontes, as associações que podem existir entre a história antiga e as páginas da Bíblia Sagrada. Agora eu estou no sítio arqueológico da cidade de Éfeso, uma cidade muito importante nos tempos greco-romanos. Só para você ter uma noção, no auge de sua glória, na época do apóstolo João, do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, esta cidade tinha uma muralha com uma extensão de 9 quilômetros. A extensão das muralhas passavam por toda a parte. Hoje, evidentemente, só sobraram ruínas. E exatamente aqui você vê que é um lugar muito concorrido, tem turistas do mundo inteiro. A cidade atual aqui, a cidade de Kuşadası, nós estamos na Turquia, os navios param aqui, as pessoas descem, vêm visitar, tiram fotos, tem explicações. Ali atrás, onde você está vendo alguma arquibancada, algumas colunas, essa arquibancada aqui é um pequeno teatro que os gregos davam o nome de Odeon. Havia o teatro grande, geralmente em forma de meia-lua, com as arquibancadas, e o Odeon, que era um teatro menor, geralmente para exposições de músicas, concertos musicais ou classes, aulas. Esses Odeons, às vezes, eram alugados por professores que queriam fazer dali uma escola de pensamento. Os gregos gostavam muito da escola de pensamento. E o livro de Atos dos Apóstolos menciona que Paulo chegou aqui à cidade de Éfeso. Ele chegou aqui, ele estava nessa cidade, e quando Paulo chegou aqui, ele encontrou um grupo de discípulos aqui que reuniam-se em nome de Jesus, mas não sabiam sobre o Espírito Santo. E Paulo perguntou: vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? Eles falaram: não. E em nome de quem vocês foram batizados? Eles falaram: não, nós batizamos no batismo de João. Então a Bíblia fala que Paulo os rebatizou aqui em Éfeso, fez cair sobre eles o Espírito Santo. Paulo orou a Deus, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então eles tiveram manifestações espirituais muito singulares naquele momento. E aí a igreja começou a crescer. Depois veio o apóstolo João e também pregou nesse lugar. Paulo começou seu ministério aqui pregando na sinagoga, que nós não sabemos onde havia. Mas logo houve um problema com os judeus que não permitiram mais a presença de Paulo na sinagoga, e ele então começou a reunir durante pelo menos 2 anos com os discípulos na chamada Escola de Tirano. Alguns comentaristas supõem a probabilidade que a Escola de Tirano poderia ser esse Odeon que está aqui atrás, que Paulo teria alugado para fazer, quem sabe semanalmente, os seus ensinamentos, a sua teologia e explicar para as pessoas de Éfeso, ou pelo menos aqueles interessados, a doutrina de Jesus. Não posso afirmar para longe de qualquer questionamento, mas tem uma certa possibilidade que realmente ali tenha sido o lugar onde Paulo pregou. Seja como for, ele caminhou por essas ruas, ele viu essas estradas, essas pedras, não em ruínas como nós vemos hoje, porém completamente construídas numa cidade maravilhosa. E logo ali do lado do Odeon, nós temos um outro lugar ali, onde os arqueólogos encontraram uma grande estátua da grande Diana dos Efésios, ou Artemis, ou Artemísia, como alguns dizem, Artemis ou Artemísia. Diana era o nome romano da mesma divindade. É que Artemis, para os gregos, seria a deusa caçadora. Mas aqui na região da Anatólia havia muito culto à deusa mãe, a deusa que protegia as mulheres que estavam lactantes, que acabaram de dar à luz. A deusa mãe, a mãe da natureza. Então houve uma simbiose entre o culto a Artemis, a deusa caçadora, com o culto da grande deusa mãe, e ela se tornou Diana, a famosa Diana dos Efésios, que a Bíblia fala que havia ourives aqui na cidade que ganhavam dinheiro fazendo estátuas dessa deusa. Aqui atrás você tem algumas casas, e aqui nós temos um pequeno comércio. Na verdade, essa área aqui era a área administrativa, e o comércio que ficava nessa parte aqui era justamente daqueles homens que faziam estátuas das divindades. E diz que um desses homens, irado porque Paulo pregava contra a idolatria, estava prejudicando os negócios dele, acabou liderando um tumulto contra Paulo, e Paulo quase foi linchado pela população num teatro que ficava lá atrás da cidade, num espaço perto do antigo porto, na avenida que dava para o porto. São pedras milenares que contam parte da história sagrada. Agora, quando eu vejo tudo isso, eu fico imaginando Paulo pregando aqui em Éfeso, no início feliz, contente que o evangelho estava progredindo, e depois quase sendo linchado por milhares de pessoas. Mas essa é a vida, é a rotina daqueles que pregam a palavra de Jesus. Em alguns momentos, como Paulo, você tem
o privilégio, a alegria, aquece o coração ver pessoas agradecendo a você porque a sua mensagem tocou no coração delas, porque a sua mensagem levou alguém aos pés de Cristo, porque a sua mensagem trouxe salvação. Eu entendo muito bem Paulo nesse sentido. E há momentos, novamente como Paulo, que há pessoas que agridem você verbalmente, que duvidam da sua moral, da sua capacidade, da sua honestidade. E quem prega Jesus, novamente, tem esse mesmo tipo de reação através, por exemplo, da internet. É por isso que quando eu vejo alguma pessoa que chega para mim e fala assim: Rodrigo, obrigado, sua mensagem me tocou, louvado seja Deus por sua vida, eu tenho orado por você, você fez bem a mim, a minha família, eu agradeço a Deus e confesso, irmãos, sem nenhuma arrogância, sem nenhum resquício de orgulho. Isso aquece o meu coração. Eu já mencionei essa frase em alguns sermões de um ex-professor meu que dizia: humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você não é mais responsável pelos dons que Deus te deu do que pela cor dos seus olhos. Humildade é você reconhecer aquilo que Deus lhe deu e atribuir para a glória dele. E eu faço uma paráfrase dessa frase do meu ex-professor. É como se fosse uma camisa muito cara que alguém deu para você, uma camisa de marca. Você vai guardar aquela camisa na gaveta por questão de humildade? De maneira nenhuma. A pessoa deu, você vai vestir. Mas todas as vezes que alguém fala: nossa, mas que camisa chique, você está muito bonito. Obrigado, foi fulano que me deu. Você agradece, fica feliz porque é gostoso se sentir bem arrumado. É gostoso ser elogiado. Mas você atribui a fonte do presente a Deus. Agora, por outro lado, há pessoas que são especialistas em ódio. Tudo que você fala, elas vão distorcer. Você é desonesto porque você não concorda com elas, você não conhece tanto porque você não concorda com elas, você é um ridículo porque você não concorda com elas. Ora, se isso acontece com você, meu amigo, por pregar o evangelho, você está em boa companhia, porque aconteceu a mesma coisa com Paulo aqui em Éfeso. A única diferença é que naquele tempo eles não tinham internet, mas já havia os haters da comunidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aplicação que eu fiz. E se gostou, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar esta mensagem que não é minha, mas o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que você puder. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.